Bom dia, Rondônia. Bom dia, Brasil, principalmente Brasil. Essa mensagem aqui é um alerta nacional para todos nós brasileiros, tá? Quero desejar primeiro um bom domingo a todos e que Deus esteja presente a nós durante essa próxima semana, essa semana que está iniciando aí agora pela frente. Então, olha só, eu acho um caso gravíssimo e que a gente vê tanto escândalo no Brasil, né? E já está até querendo talvez se acostumar com isso aí, algo que não deveria nenhum brasileiro se acostumar com nenhuma impunidade, nenhuma sacanagem, nenhum crime. Nós não podemos nos acostumar. E hoje eu quero falar de uma decisão judicial denunciada inclusive pela doutora Raíssa Soares, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Duas crianças, uma de 1 ano e uma criança de 4 anos. Elas foram tiradas do convívio dos pais por decisão judicial. Olhem o que está acontecendo. Pais perderem acesso a seus filhos, a tutela de seus filhos, já afastada desde final de 2025, por decisão judicial. Por quê? Porque os pais apresentaram justificativa para não vacinar seus filhos. E a justiça, também a justiça sabe tudo, né? São médicos, inclusive, devem ser doutorados em medicina, não aceitou e disse que estava correndo aí uma campanha de não vacinação, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, devido a você não querer vacinar seu filho, a justiça pode tirar hoje o seu filho. Inclusive os advogados foram impedidos, e a própria família, de divulgar esse caso. Mas se é uma decisão justiça, normal, se está tudo certo, o que vai esconder da sociedade uma decisão judicial? Vocês concordam comigo? Decisão judicial, alguém está cometendo um delito, você vai lá, o juiz bate o martelo dentro da lei e divulga-se. Não, os advogados e os familiares foram impedidos de falar sobre esse caso. Resumindo, uma criança de 1 ano e outra de 4 anos foram impedidas de estar com os pais pela justiça brasileira. E isso é preocupante, senhores, porque a justiça hoje ela passou a arvorar, a trazer para si a definição de que nada mais vale no país a não ser a caneta de um juiz. O juiz é um ser humano, é um servidor público, funcionário público, pago com dinheiro do povo brasileiro, ao qual nós hoje estamos vendo nossa Constituição sendo rasgada. Eu não quero nem voltar, mas eu quero que vocês pensem a respeito da reunião que teve do STF junto com o judiciário de Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, em caráter sigiloso. Eu quero que vocês tragam isso com vocês, uma reunião secreta, não divulgada publicamente, onde ministros do SF se reuniram com Xi Jinping. Gilmar Mendes já declarou que eles são adeptos e apaixonados aí pelo Xi Jinping, pela política do Xi Jinping, um país comunista que viola a liberdade de expressão no seu próprio país, que teve inclusive apelo pela própria mulher do 9 dedos, nosso presidente atual, colocado por esses ministros lá no STF, na presidência, pedindo que o Xi Jinping interferisse na rede social deles aqui para censurar a direita, os conservadores no Brasil. Isso aí todo mundo viu também. Nós precisamos guardar essas informações que chegam, porque é tudo isso que está levando a total perda de liberdade em nosso país. Hoje, a perda de uma família de seus filhos de 1 e 4 anos. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar com juízes envolvidos em crimes do colarinho branco, de desvio de dinheiro do Banco Master, e não serem afastados do julgamento dessas peças por eles estarem lá para defenderem a si próprios. Nós não podemos
aceitar que ministros venham ameaçar a sociedade e dizer que vão coibir, vão prender, sei lá, fazer uma legislação para evitar que o cidadão brasileiro venha criticá-los. A crítica, liberdade não é plena, ter seus limites. Limite tem a justiça de invadir a liberdade de expressão de um cidadão, seja ele qual for. Estão fazendo isso com deputados federais, fazem isso com Bolsonaro preso sem crime algum, tirado das ruas onde estava fazendo o contato direto com a sociedade, aclamado, amado pelo povo brasileiro, e colocaram ele na cadeia sem crime nenhum, crime inventado por esses mesmos ministros que hoje violam a Constituição brasileira e ainda ameaçam abertamente, para decepção de toda a sociedade, ver que nossas instituições se calam para meia dúzia de ministros, rasgando a Constituição, destruindo o ordenamento jurídico nacional. São meia dúzia de ministros calando a boca de 200 milhões de brasileiros, a começar pela cúpula de cada instituição, Polícia Federal, Forças Armadas, Senado e Câmara Federal, e todo mundo calado. É sério isso? Então, gente, essas multas que eles colocam nos pais, se fossem divulgar essa mensagem que eu estou passando aqui, que a doutora Raíssa Soares também denunciou, isso é um cerceamento de liberdade, é uma ditadura, trazendo para dentro do Brasil a política da China de censurar seus cidadãos e explorá-los, porque quando nós só vemos imposto na nossa garganta, tirando nosso poder de consumo, de compra, do bem-estar para dentro da nossa casa, para as nossas famílias, e vendo impostos aumentando para sufocar ainda mais os roubos e crimes que eles cometem, assaltando inclusive a própria aposentadoria de cada um dos cidadãos brasileiros. INSS que ultrapassou em mais de 10 vezes o rombo da Lava Jato. Lava Jato essa, sendo perdoada ali os criminosos, o primeiro perdoado, o próprio Lula, ladrão, criminoso envolvido e condenado, com suas penas majoradas. O juiz deu a pena e as penas foram majoradas. Ele foi retirado da cadeia para trazer para a presidência da República, e o país hoje está afundando no crime, como está sendo agora. E os criminosos são esses mesmos que estão com a caneta na mão, um defendendo o outro. PGR, não afastar, Toffoli, mesmo ele estando sendo denunciado no próprio banco que ele está investigando, e falando para a delegada da Polícia Federal fazer as perguntas que ele quer, o juiz, eu quero que faça essas perguntas aqui. E o que eu alerto, falando dessa apanhadozinho, pequenininho para vocês, é que se nós não pararmos esse país, vai continuar. Eles não têm vergonha na cara, porque bandido não tem vergonha de roubar, ele rouba na cara aberta. Você já viu bandido assaltando de máscarazinha, de faixa no olho, de fita do Zorro, para esconder quem eles? Não, eles assaltam, eles matam na cara grande e mostram, porque eles não têm mais medo, eles não têm medo de dizer que é ladrão. O cara que fala abertamente que eu voto no Lula, ele não tem vergonha na cara de dizer que está votando num ladrão, num bandido, num criminoso. Não tem vergonha na cara. Então, se a sociedade de bem, que somos representantes de 80% dessa sociedade ou mais, parar esse país de verdade, a gente acaba com isso. Outros países já fizeram isso e mostraram que é possível parar uma instituição criminosa como a STF, como o Senado, como a Câmara Federal, que na figura de seus presidentes, Alcolumbre e Hugo Mota, que são os maiores inimigos do Estado brasileiro, tem que ser considerado assim como a cúpula das instituições que estão sendo coniventes com esses criminosos, precisam cair, e a sociedade fica com medo por causa dessas proibições da justiça. Não fala sobre isso, bota ele dentro de casa e pede dele ir nas redes sociais, censura a timeline, que ela está dizendo muito sobre nossos crimes, ela está expondo muito nossos crimes.
censura, tira ela do Brasil. A empresa agora é americana. Eles fizeram isso com o Terça Livre, quando o Terça Livre estava expondo somente verdades, não está inventando nada. Quando o Terça Livre falou das malas de escuta chinesas, se não me engano, escutando tudo quanto que é celular dentro de Brasília, quem relatou isso foi o Terça Livre. Você acha que a Rede Globo ia fazer isso? Os artistas da Globo iam fazer isso? Estão mamando esse dinheiro público que nós pagamos de impostos, está indo para mão de artista da Rede Globo, do SBT, com a filha agora de Silvio Santos, trazendo essa corja definitivamente para dentro da instituição lá do SBT. O pessoal está chamando de SBT. Então, os nossos próprios representantes, por exemplo, não pode falar vamos para a rua, vamos parar esse país tudo de uma vez, porque não tem mais solução na justiça. Eles têm medo de fazer isso. O que faz é o que o Nicolas fez, e não estou querendo depreciar o movimento dele de Acorda Brasil, a caminhada. Realmente abriu os olhos de muito brasileiro que não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele veio falando dos crimes, citou cada pessoa que foi atingida pelos crimes do STF, veio citando durante a caminhada. Mas isso não basta. Se nós não pararmos esse país, nós estamos ferrados. Trump está ajudando os países aqui e já falou que vai combater o comunismo e combater o narcotraficante, terrorismo na América Latina. Sim, está nos ajudando. Mas nós vamos ficar de perna cruzada aguardando os caras fazerem isso para a gente? Tem um preço isso. A Venezuela, aqueles navios que estavam saindo da Venezuela, que foram apreendidos, parados e interceptados pelos Estados Unidos, está vendo petróleo da Venezuela para a Rússia, para a China, para o Irã, sem retorno de 1 centavo para a sociedade venezuelana, que recebe $1 de salário mínimo e comeu já todos os seus pets. Eu acho que não deve ter mais nem cachorro naquele país, porque foram obrigados a comer por falta de recursos. E é o que estão fazendo aqui no Brasil, ao perseguir o produtor rural pequenininho através dessas entidades que estão tirando as terras daquele pequeno produtor e jogando eles para a rua. Nós vimos gado sendo solto no meio da rua porque tiraram os donos, não tinha quem cuidar, os gados ia para onde? Nós vimos isso há um ano atrás. E continua eles tirando esses produtores que aí estão ali trabalhando para tirar o leite do pão nosso de cada dia deles e da comunidade ao retorno. Não são grandes proprietários, mas na realidade as terras são de interesse do Partido Comunista Chinês, assim como de outros países que estão querendo vir explorar riquezas dentro do Brasil, já que o Brasil está na mão de criminosos vendendo a própria terra. Vou repetir, o Senado já passou a possibilidade de venda de terra para os estrangeiros, já foi passado no Senado e foi para a Câmara dos Deputados Federais. Eu não sei em que pé anda, se eles já aprovaram ou se isso está parado, mas se liberarem venda de terras para estrangeiro, já era. Mas o brasileiro tem terra, ele não consegue nem regularizar a terra dele, não é interesse, nunca foi interesse do governo regularizar a terra para o brasileiro produzir legalmente. O interesse é que o brasileiro não tenha terra, a terra continua sendo taxada como do Estado e ninguém produza nada, e o que produzir lá é tudo do governo criminoso comunista. Porque tudo que nós produzimos vai para a mão do governo, sem o governo botar 1 centavo ali, muito pelo contrário, ele só bota a mão no nosso bolso e na nossa produção para tirar impostos. E por isso que eu digo para vocês, esse centrão é pior que a esquerda, porque o centrão é a própria esquerda que está dentro do centrão. Eles se apoiam em si porque eles querem que esse sistema continue. Então, quando você vê representantes realmente de verdade para poder representar, faça que nesse deputado que teve aí, eu não sei qual é o estado, vi hoje rapidinho, depois eu pego para passar para vocês, está assinando uma emenda, uma PEC, sei lá o que é, para poder acabar com o IPVA no Brasil. Sim, tem que acabar, o carro já é teu, você já pagou essa merda quando você comprou o carro. Para que vai ficar pagando todo ano? É para ser roubado por esses canalhas desses comunistas. Então IPVA não tem que, vamos reduzir, não, um carro com 10 anos está isento, 15 anos está isento. Não é isso não, é todo mundo, ninguém paga carro elétrico, carro a diesel, caminhão. IPVA só quando você compra o veículo é teu, você não tem que pagar mais nada, o veículo já é teu. Então para que existe pedágios? Para você rodar nas vias, tu já paga IPVA, merda. Me desculpe falar assim, mas essa revolta eu quero que vocês sintam no coração de vocês, para entender que se nós não pararmos esse país já era.
E nós não podemos parar de baixo para cima. Eu presto aqui um alerta para nossos produtores rurais. O agro é a maior força de produção de alimento para o mundo, não é só para o Brasil. E foi o agronegócio brasileiro que segurou o país para não afundar durante a pandemia. E a primeira coisa que esse governo criminoso fez quando assumiu foi atacar diretamente esse agro. Está sendo destruído. Já tem investigação americana vendo como que a China está destruindo o agronegócio brasileiro. É através do próprio governo que eles estão com acordos. Vocês esqueceram que a Glaze, do PT, assinou acordo com a China, com esse Partido Comunista Chinês, lá atrás, anos atrás, logo depois do início ali do governo, desse bandido que está no governo e foi colocado lá por esses amigos que hoje estão lesando a sociedade brasileira. É um crime atrás do outro. E a gente não pode achar que é normal. A gente não pode achar normal um juiz ser acusado de crimes e depois o cara que acusou que vai ser réu, caso Tagliaferro. O próprio juiz que foi acusado dos crimes vai julgar o cara e o PGR falou que está tudo bem. Quer dizer que a denúncia que o cara fez dos crimes que ele estava cometendo, com provas fartas sendo entregues lá na justiça americana, porque se ele estivesse no Brasil estava preso, porque não há mais justiça no Brasil, denunciou tudo em tribunais internacionais, Tagliaferro, e hoje ele é réu. Em vez de ser réu, o cara que ele disse que estava fazendo os crimes e provou, está com as provas todas denunciando. Ramagem teve que fugir do país para não ser preso aqui dentro, como o Bolsonaro, como Daniel Silveira, Carla Zambelli teve que fugir também para não ser presa aqui dentro, sem crime nenhum. Estava com arma na rua, ela tinha porte, tinha posse, então quer dizer, agora que uma pessoa com porte e posse de arma, ela, se tiver evitando uma ameaça a si ou a outros ao seu lado, ela tem que ser presa porque levantou a arma para um bandido? Se estivesse no Brasil, ela estaria presa. Já mandaram, se eu não me engano, pediram a cassação, tirada a perda do mandato dela, não pelo Congresso, votação no Congresso, mas juiz, o mesmo Alexandre de Moraes, pedindo a suspensão do mandato dela. E assim todo cidadão brasileiro, esse que está sendo eleito nas urnas de direita, conservadores, eles vão sendo tirados de dentro de onde eles foram eleitos, deputados federais, senadores e por aí vai, por causa de uma canetada de um juiz, ou seja, dos 11, não importa. 11 juízes não tem que fazer política, não tem que dar ordem para tirar mandato de ninguém, a não ser que o cara realmente cometa um crime. Mas crime inventado, como o do 8 de janeiro, como o da visita da reunião que o Bolsonaro fez com embaixadores, que é competência dele fazer isso, o cara ser condenado por causa disso? Isso não é decisão judicial, isso não é cumprimento da Constituição brasileira. Então, gente, se nós não expormos isso todo dia e chegarmos ao ponto de parar essa nação, e aí eu digo os deputados que não podem falar e tem medo de chamar a sociedade para vir para a rua, que nossos produtores rurais, empresários, grandes empresários, ajudem no movimento de paralisação nacional, porque vocês serão os próximos, vocês vão ter que fugir e com certeza não vão ser tão prejudicados, porque vocês têm condições de fugir do país, assim como 200 empresas já fugiram para o Paraguai, Uruguai, lá, já saíram 200 empresas, com esse Haddad criminoso, está fazendo com que nossas empresas fujam do país, porque nenhuma empresa sobrevive à quantidade de impostos que a gente paga para esse governo roubar. Me diz um investimento aí que está sendo feito desde a entrada desse governo, quando ele assumiu a presidência. Será que tem? Não sei, eu não vi não. Algum investimento? Eu vi gasto público, aumento de voos da FAB, agora inclusive não pode mais ser transparente a relação de passageiros, malas rolando em avião da Rússia chegando no Brasil, agora nesse momento, já tem, parece 2 ou 3 aviões já chegaram aqui no Brasil, assim como chegava na Venezuela, avião russo, e a gente tem informações lá atrás que divulgavam, né, que diziam que era saída de ouro da Venezuela para fora.
Esses caras já têm preparado que eles são criminosos, eles sabem que vão ser presos uma hora. Assim como o Maduro caiu, vai cair Alexandre de Moraes, vai cair Lula. Mas eles vão roubar o quanto eles podem. Então eles já têm que preparar um terreno fora daqui para eles poderem fugir. Maduro não conseguiu fugir. Pensou que ainda poderia ficar lá por mais um tempinho. Quando teve o país cercado, já era, não tinha mais como fugir. Vai acontecer no Brasil, mas esses caras vão roubar muito ainda. Levar ouro, levar benesses para um país como o Partido Comunista Chinês, a China. Quando a gente fala China, entenda-se que é o Partido Comunista Chinês, tá? Quem comanda lá é o Partido Comunista Chinês. A mesma coisa que está acontecendo no Brasil, quem comanda aqui é o STF. Não é a presidência. A presidência simplesmente avaliza e cobra para que eles ajam dessa forma que estão agindo, perseguindo o cidadão brasileiro. Isso é um fato. Crime contra a humanidade, isso aí já está claro e escancarado para o mundo todo. O mundo todo já sabe que decisões do STF hoje são decisões de perseguição política. E perseguição política é crime contra a humanidade. Então, não é qualquer crime, não é um assaltante de celular para tomar uma cervejinha no final de semana, não, cara. É crime contra a humanidade. Bolsonaro, com mais de 70 anos preso, sem crime algum, impedido da própria saúde dele para poder ter um tratamento decente e ficar com repouso em casa, preso mesmo com a tornozeleira, mesmo erradamente, criminosamente. Isso é crime contra a humanidade. Enquanto que o Oruan violou várias vezes a tornozeleira, ele está solto, está na rua e a justiça não está nem aí. É defesa escancarada do crime através de uma organização criminosa dentro do poder brasileiro. E eu digo para vocês, todas as autoridades que hoje estão no poder e têm a caneta na mão e poder de parar essas pessoas e não param. Alcolumbre é o número 1 criminoso do país, inimigo do Estado brasileiro, atenta contra a segurança nacional e a segurança dos seus cidadãos aqui no Brasil. Alcolumbre é o número 1. Aí o Senado está lá, nós já temos 41. Pega vocês 41, tira ele debaixo de porrada se for preciso e bota ele na cadeia para ele não ficar dançando sambinha e pagodezinho lá na terra dele, onde já está sendo vaiado. Cadeia. Vão impeachment o cara. Não, primeiro cadeia. E ele vai ser impeachmentado já dentro da cadeia. Esse nosso país ou toma jeito dessa forma, com políticos de verdade, nossos senadores aqui de Rondônia, Bagatri, você, eu sou só sou minoria. E daí? Que não colocasse seu nome para ser senador, porque aqui dentro de Rondônia, se juntar com essa esquerda podre, que estão querendo colocar outros esquerdistas dentro do estado de Rondônia no Senado, e se a sociedade de Rondônia não abrir os olhos, vão eleger esquerdista para dentro do Congresso. E o Congresso Nacional, através do Senado, é o cargo mais importante dessa eleição de 2026, que já vai ser acompanhada por Marco Rubio, Estados Unidos, de perto. Isso nos deixa mais tranquilo, mas ainda não conseguimos voto impresso e auditável. Então eu quero dizer para vocês que esses senadores são culpados, tem que denunciar, eles estão lá para abrir a boca e falar. Peça impeachment, mas com um cara já dentro da cadeia. Ele está cobrindo, está sendo conivente com crimes contra a humanidade de cidadãos brasileiros e esses merda dançando pagode nos seus estados, dançando sambinha. Devia estar na cadeia, vai dançar sambinha lá dentro da cadeia. Ele comete crime de prevaricação e abertamente falou que nem que sendo os 81 senadores assinando o pedido de impeachment ele vai passar, inclusive o dele, né? Quando botou 81, eu acho que é o total do Senado, até ele estava junto. Então ele deve sim ser impeachmentado, mas já dentro da cadeia. Então vocês do Senado, vocês têm condições de fazer isso, são vocês que têm que fazer isso. As Forças Armadas, os comandantes calados e batendo continência para bandido, sabendo disso tudo. Garnier preso, Heleno preso, Braga Neto preso. Homens honestos, gente, nunca roubaram nada de ninguém, vestiram a farda para proteger o seu país, a sua nação. Exemplos dentro das Forças Armadas. E esses cabeças hoje, nenhuma vírgula para defendê-los. O cara foi abrir a boca para dizer que não queria Bolsonaro no quartel porque poderia desvirtuar a tropa. Quem está desvirtuando a tropa hoje é a cúpula militar. E com denúncias já
de envolvimento no Banco Master. Tem denúncia de generais envolvidos no Banco Master. Esses são os maiores traidores da pátria em nosso país. Polícia Federal, o corpo da Polícia Federal é de gente honesta, trabalhadora, decente, que quer combater o crime. Se colocaram na cúpula de vocês bandidos para defender esse governo, vocês têm que denunciar. Ah, mas se eu denunciar, vou ser afastado. Denuncie anonimamente. Mas nós somos a Polícia Federal, vamos denunciar nós mesmos. Denuncie para órgãos internacionais, assim como está lá fora fazendo a Ludmila Lins Grilo, exilada, juíza, por perseguição dentro do próprio judiciário, está lá fora fazendo isso. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, todos lá fora, Eustáquio, todos lá fora, porque se estivesse aqui estariam presos e calados, assim como a Venezuela faz, prendendo todos os seus opositores. O Brasil já tem o nosso Gulag, claro, nível, não dá nem para comparar, né? Gulag na Rússia com Gulag chinês, né? Vocês sabem o que é Gulag, né? Gulag é uma prisão onde você via lá aquela Alchimides, lembra de Alchimides, onde tinha aquelas prisões de judeus? Gulag é a mesma merda, só que é uma prisão que prende só opositores políticos, aquele cara que fala justamente o que o Lula quer impedir que a gente fale, críticas ao governo. Quem criticou, ele vai lá e joga dentro do Gulag. A Venezuela fez isso e hoje estão tendo perdão, anistia para os venezuelanos presos, que são todos opositores. O que nós estamos querendo fazer no Brasil por um crime que não houve? No Brasil tá a mesma coisa, prisão e perseguição política. É tudo crime contra a humanidade. Por isso que eu já estou dizendo que o Maduro ser condenado à pena de morte. Crime contra a humanidade. São os piores crimes que nós podemos falar. Não estamos falando de humanidade, gente. Essa galera que é satanista mesmo, que come gente, tudo de esquerda. Tudo de esquerda. Defende aborto, matar uma criança no ventre da mãe. Eu já vi aí com criança já totalmente formada, eles acham normal, não pode tirar, porque a menina, vamos dizer assim, a menina engravidou. Porra, conscientiza essas pessoas para fazer sexo com camisinha, ou fazer medidas anticoncepcionais para não engravidar, para não ter que matar uma criança no ventre. Não, a esquerda não quer isso não, gente, ela quer que a pessoa engravida e vá lá para matar o bebê, porque são satanistas. O Centrão, gente, é esquerda, tá? Não tem nada de direita o Centrão, não. Você vê aí o PSD, Kassab, e esses políticos que se dizem direita, inclusive lá atrás se diziam bolsonarista, se filiando ao PSD, são nossos inimigos. Vão vir aí a governo, vão vir a Senado, deputados federais, são todos nossos inimigos. Rondônia, nós temos que trabalhar para colocar 2 senadores de direita. E quem serão? Os que estão aí, tem gente de esquerda, gente que votou pela cassação do mandato da Carla Zambelli, está botando seu nome para Senado. Pesquise e vocês vão ver quem é. Votou também contra Daniel Silveira, que está preso até hoje. Está vindo para Senado. Veja quem é. Gente que defendeu lá atrás lockdown durante a pandemia e está botando o nome para vir a Senado. Bolsonaro às vezes bate na mão, o ombro no ombro de alguém pensando que pessoa boa, mas não sabe o que o cara fez aqui dentro, com quem ele está se unindo. Candidato querendo vir a Senado ao lado de Léo Moraes, que é esquerdista, defensor do Conselho LGBT para o estado de Rondônia, aliado aí do Confúcio, sempre ao lado, falando junto na política do estado. Esse cara tirou foto e está com aliançazinha com esse cara e quer vir ser senador. Essas pessoas não somam em nada no conservadorismo, no pensamento alinhado à direita, porque não tem direita no Brasil. O Centrão não é direita. Do universo de 1000, se contar meia dúzia, é muito direita ali dentro. Então nós temos que buscar conservadores alinhados à direita. Quem o Bolsonaro está batendo hoje no ombro e defendendo para vir a Senado é o Bruno Scheid. Eu não o conheço, já falei com ele que queria conhecê-lo pessoalmente para saber a cabeça dele, como ele pensa sobre isso tudo.
se ele vai baixar a cabeça para o Marco Rogério do partido dele, que vive conversando, dialogando com gente já condenada dentro do Estado, gente de esquerda dentro do Estado. Eu quero saber a cabeça dele como pensa, ou se ele realmente vai abrir a boca: vocês estão fazendo isso aqui errado, eu não concordo. Eu quero pessoas de direita concorrendo dentro do PL, eu não quero que vocês coloquem pessoas de esquerda dentro do PL para concorrer. Vocês estão trazendo pessoas de esquerda para dentro do PL para concorrer, ou até de outro partido, mesmo assim vocês estão apoiando, vocês estão cometendo e fazendo justamente contra tudo que o Bolsonaro queria fazer lá atrás, trazer um congresso à direita dentro do estado de Rondônia e do país. Então, gente, a gente às vezes perde um tempinho ouvindo essas coisas aqui, ó. Tem gente botando 13 aqui no coisa, Maurílio. Essas pessoas você tem só que bloquear. Vem aqui e tal, aperta no nome dele e bloqueia. Pronto, bloqueado. Não se discute com débeis mentais, tá? Não se discute com débeis mentais. Essas pessoas têm problema doentio na cabeça. Eles acham que bandido, ladrão é normal. Ou ele é ladrão, junto, ou está se beneficiando com o dinheiro desse 13 aí que ele botou para apoiar esse governo criminoso e satanista de esquerda. Só bloqueiem, gente. Fiz um comentário que você é quanto você pensa. Fala e bloqueie, para ele não ter acesso às suas redes sociais. Porque a primeira coisa que essa galera faz é denunciar a tua rede social. Que aí você perde relevância, eles bloqueiam o teu canal. É o que estão fazendo com a Timeline quando tiraram do ar a Timeline lá do Lacombe, lá nos Estados Unidos. É uma empresa americana hoje, tá? Eles fecharam o Terça Livre aqui no Brasil e hoje tem o Timeline para fazer essa cobertura. E o YouTube cumpre a ordem judicial porque o Alcolumbre ainda não fez o impeachment, né, para poder tirar o Alexandre de Moraes de ministro do STF e depois colocá-lo na cadeia, entregá-lo para os americanos para entregar ele lá para El Salvador, colocar nas prisões de El Salvador, do Bukele. Tem que primeiro tirar ele ali. Então, já que o Alcolumbre não quer tirar, o primeiro a sair tem que ser o Alcolumbre. Cadeia no Alcolumbre e depois impeachment ele. Cada segundo que ele fica com essa caneta e sentado aquela bunda dele na cadeira do Senado, ele está atentando contra a segurança nacional do nosso país, em acordos com a China, junto com esse desgoverno que apoia Hamas, grupo terrorista. Esse governo que apoia narcotraficantes, não querendo taxar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. E quem apoia isso, ri, faz viagem e tira fotozinhos junto com essa galera, é inimigo do Estado brasileiro, precisa ser preso. Prenda-os e depois impeachme-os. Eu não sei nem se existe essa palavra. Faz o impeachment depois da prisão. Prende logo para poder afastar de imediato. Estão atentando contra o nosso povo. Nós estamos perseguidos, calados e sendo colocados com medo por causa de perseguição judicial. O cara corta a rede, bota multa, tira salário, manda para a rua o IBGE que não quer colocar os dados mentirosos e manipulados do governo. Isso é crime, gente. Ah, mas você não sai na Globo, você nunca vai ver na Globo, nunca vai ver no SPT da vida. Todas essas pessoas estão recebendo dinheiro e é muito dinheiro. O que faz o comunismo funcionar numa nação é dinheiro. Todo mundo se vende por dinheiro. Ninguém tem valor nenhum para defender. Papai e mamãe, aquelas coisas certas que você aprendeu quando era criança, isso não importa. O que importa é dinheiro. Essas pessoas são satanistas porque elas não acreditam em Deus. Elas não acreditam que vão pagar um preço por fazer esses crimes. Elas não acreditam em Deus. Então, se você não acredita em Deus, tá tudo certo. Enquanto eu estiver vivo aqui, eu vou estar bem e vou estar fazendo essa merda mesmo. Eu vou defender comunista por causa que dá dinheiro. Vocês vão pagar caro. Se não pagar nessa terra, já falei ontem na live, vocês vão pagar junto a Deus. A justiça divina não falha. Eu tenho pecado para pagar com Deus e peço perdão a dele todo dia, misericórdia. Mas se você vê nossos erros, cidadão comum perto desses erros criminosos que atingem a todos, vocês veem que esses caras realmente são satanistas. Eles cometem crimes contra a humanidade todos os dias. E precisam ser parados. Então, para começar a parar eles, fica o aviso aí para toda a bancada de direita que se considera conservador do Senado e da Câmara Federal. Leve os presidentes do Senado e da Câmara para a cadeia. Depois faz o impeachment.
O Gumota assinou na canetada, sem passar pelo Congresso, pela votação dos deputados, a perda de mandato do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do país. Gente, olha só, a gente está perdendo nossos deputados federais mais votados. Carla Zambelli foi a mulher mais votada e perdeu o mandato, fugiu para não ser presa. É aqui, por isso que eu digo que a mulher aqui dentro de Rondônia não pode ser senadora. Ela votou pela cassação da Zambelli, que é Silva Cristina. Ah, você está falando mal da pessoa, atacando, não estou atacando ninguém. Ela que votou pela cassação da Carla Zambelli. Se você quiser votar nela, vote para ela ser senadora e te representar. Ela não me representa para ir para o Senado. Ela votou contra a Carla Zambelli, a mulher mais votada do Brasil, pela cassação dela. Ela votou contra Daniel Silveira, que está na cadeia hoje. Para mim, essa mulher é uma mulher de esquerda, ela não deve sentar na cadeira do Senado. Falo com todas as letras, mas porque ela é uma pessoa ruim, é feia, rouba? Não, cara, pelos posicionamentos dela que são contra aquilo que eu penso. Pode ser uma pessoa maravilhosa, mas do jeito que ela faz, o pensamento dela, do jeito que ela age, ela não merece representar Rondônia como senadora. Do mesmo jeito eu falo do Fernando Máximo, porque ele vai se juntar com a esquerda. Ele já está fazendo isso aqui dentro de Rondônia, ao lado de Léo Moraes, que o Léo Moraes está ao lado de Confúcio Moura, e o estado todo de Rondônia sabe quem é Confúcio Moura, que está vindo, se eu não me engano, de novo, a colocar o nome como para vir ser senador de novo por Rondônia. Abra os olhos, Rondônia. Aqueles que estão ao lado do Confúcio e bate palma e fala bem dele, são os assessores que recebem dinheiro enquanto ele está lá no poder. Saibam que faz parte do mesmo grupinho. Eles vão estar na rua fazendo campanha. Vai você, compra um microfone, vai para a rua e fala: isso aqui é tudo confuso. Votaram pelas 11 reservas que as pessoas estão perdendo suas terras. Ele chega aqui, ó, e defende Lula, fala que o Lula é o cara mais honesto do mundo. É esse cara aí. Vocês vão querer que ele volte para continuar a ser senador? O cara que assinou as reservas, bateu o martelo no pedágio de Rondônia, que vai de Porto Velho a Vilhena, 7 pedágios criados, sem nenhum benefício, nenhuma duplicação da estrada, o pedágio mais caro do país. O cara bate o martelo e ainda diz: estamos progredindo, Rondônia. É esse cara que você quer colocar como representante do Senado? Vai em frente, não me representa. Eu preciso falar isso. É a minha exposição. E não estou mentindo, tá? Eu estou falando para vocês, nem falando mal. Não estou falando mal, não. Estou falando o que as pessoas fazem. O que elas fazem diz exatamente quem elas são. E então era isso que eu queria passar para vocês, essa indignação de uma família que perdeu as suas crianças de 1 ano e 4 anos. A justiça bateu o martelo e tirou as crianças dos próprios pais por causa de problema de vacina. Tá bom? Tá bom para vocês? Pais perdendo o próprio filho, 1 ano e outro de 4 anos, afastado da família. Esse é o Brasil de hoje. Esse é o Brasil que você aceita do jeito que está ou foge do país, porque você vai ser o próximo atingido. Você já está sendo atingido e perseguido como cidadão brasileiro, enquanto que meia dúzia de canalhas estão cometendo crimes contra a humanidade, contra nós, cidadãos brasileiros. Eles precisam ser parados. A cúpula de cada instituição que possa fazer isso, dentro da segurança pública, PF, próprio Ministério Público, tem gente boa. A Advocacia Geral da União parece estar quieta, omissa a tudo isso. Forças Armadas prestando continência, normalmente são bons militares, batendo continência para todos esses crimes em curso. Nós cumprimos ordens. Se a justiça falar, nós vamos cumprir. Vão cumprir a ordem legal? Na hora que mandar passar tanque por cima da sociedade que estiver fazendo manifestação na rua, vocês vão passar os tanques em cima da sociedade? Venezuela fez isso e passou. Vocês vão fazer isso aqui no Brasil? Porque só falta isso, gente. Porque daqui a pouco vocês vão ver a sociedade na rua e vocês vão passar por cima dela? Os comandantes vão aceitar cumprir essas ordens e bater continência? Sim, senhor, vamos lá? Então essa é o alerta, tá bom, gente? Compartilhe o que vocês puderem, façam a live de vocês e vamos continuar denunciando até a paralisação total desse país, que eu acho que aí realmente resolve de uma vez por todas. Grande abraço a todos, bom final de semana aí, finalzinho, fiquem com Deus.